Boa noite a todos. Meu nome é Patrícia Amada, sou natural de Salinas, Minas Gerais, mãe de 3 filhos. Fui mãe pela primeira vez aos 14 anos, pela segunda vez aos 15 e pela terceira vez aos 19. E eu gosto muito de falar da minha história, da minha trajetória de vida, porque hoje eu consigo entender por que a minha história, a minha trajetória de vida passou por todos esses desafios. Porque imagina, ser mãe aos 20 anos é difícil. Você encontra desafios, mas você ser mãe ainda criança é muito mais difícil. E Deus, Ele me deu muita força nessa caminhada. Ele me deu estratégias, porque Deus, Ele é estrategista. Isso é fato. Por isso eu estou aqui. E estou tímida. Eu falei que eu era tímida. Vamos. Depois você corta e faz. Continua. Você fala assim, muito obrigado. Então, como eu estava falando para vocês, aí tem toda essa questão da trajetória política, o que uma menina, lá do interior de Minas veio parar em Brasília. Então tem todo um histórico. Aos 21 anos de idade, eu decidi fugir de uma realidade que eu vivia em Salinas, que era um casamento abusivo. Eu saí de Salinas, fui morar em Ilhéus, lá no sul da Bahia, sem conhecer ninguém. Fui porque eu precisava fugir daquela realidade. Eu olhava para meus filhos e falava, gente, Deus entregou essa missão, foi para mim, não foi para ele. E eu preciso mudar essa história, eu preciso dar um novo norte para a vida dos meus filhos, porque a minha primeira gestação foi de uma menina. E eu olhava o histórico da minha mãe, que foi mãe também aos 14 anos de idade. E eu fui mãe aos 14 anos, falei, a próxima a engravidar aos 14 vai ser minha filha, se eu não fizer diferente. E aí, nessa, pedi Deus força, sabedoria e estratégia, fui morar em Ilhéus, encontrei vários desafios, dormi muitas vezes no chão, assim, era o que eu tinha naquele momento, mas eu nunca perdi a fé. Eu sempre tive fé, determinação, acreditei que aquilo tudo ali era para o meu crescimento. E aí, depois de 5 anos morando em Ilhéus, eu vim para Brasília. Vim para uma proposta de trabalho maravilhosa. Chegando aqui, essa proposta não concretizou. Mas foi bom, que aí eu tive que enfrentar novos desafios. E eu gosto de desafios, porque todos os desafios, ele nos torna maior e melhor, como ser humano e como profissional. Depois de um tempo trabalhando como cuidadora de idosos, sem ter escolhido essa profissão, a profissão me escolheu, Fiquei 11 meses trabalhando como cuidadora de idoso. Eu decidi fazer um curso de garçonete só para pegar o certificado. Na verdade, aquilo ali foi uma estratégia que Deus tinha para a minha vida. Fui trabalhar num restaurante, no setor de clube sul. E aí, nesse restaurante, eu comecei a trabalhar como cumim, que é o quê? É auxiliar do garçom. E aí, fiquei nesse restaurante por 6 anos e meio. Fui promovida para garçonete, recebi um presente que foi um curso de sommelier. E aí, quando me ofereceram esse curso, eu falei, gente, alguém que não é ninguém da minha família, que não me conhecia, acreditou em mim. E eu preciso honrar o que essa pessoa fez comigo. E aí eu fui, todos os dias, todas as aulas que tinha do curso, eu assistia. Na primeira fila, porque pequenininha desse jeito, se eu fosse para trás, não ia dar muito certo. E aí, todos os dias fui, honrei aquela pessoa que me honrou. E aí, depois de 2 anos estudando, eu comecei a viajar para feiras de vinhos, para participar de degustações, ia em embaixadas. E nesse universo, você vai conhecendo coisas que em outrora eram escondidas para mim. Por exemplo, eu vindo lá do nível abaixo da pobreza, quando eu fui saber a diferença de macarrão, que penne era um tipo de macarrão e espaguete também era macarrão, eu já tinha
mais de 20 anos. Então, assim, eu comecei a adentrar um outro universo. E é um universo que eu falei, gente, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para o futuro dos meus filhos. E como a política entrou na minha vida? Aquele mesmo homem que me deu a oportunidade de fazer um curso de sommelier e de adentrar esse outro universo, foi o mesmo homem que chegou para mim e falou, Patrícia, eu quero te fazer um convite para uma reunião política. Eu falei, tá bom, eu vou. Eu confiava muito nele. E eu fui. E foi uma das melhores experiências que eu tive. Porque naquele dia que eu assisti àquela reunião, eu comecei a analisar o meu filho do meio. Ele estava na época no exército e ele falava, mãe, se prepara, porque assim que terminar o meu tempo no exército, eu estou indo embora para os Estados Unidos. Esse país é um país que não dá oportunidade para ninguém. Olha o tanto que você sofre trabalhando, cuidando de 3 filhos sozinha. Olha os desafios que você enfrenta. Eu não vou ficar nesse país. E aí eu comecei a analisar o que eu ouvi na reunião e o que o meu filho falava. Eu falei, eu vou entrar na política, porque através da política eu vou mudar não só a minha visão de vida, não só a visão de vida do meu filho, mas eu vou conseguir, através da minha vida e da minha história, mudar a vida de muitas pessoas. E hoje eu faço parte da FPC justamente para isso, para que a gente, juntos, possamos mudar essa visão, tirar essa sujeira que nós temos de política, porque a mudança ela precisa começar em cada um de nós. Vamos que vamos!